Nós vamos dar sequência, então, ao estudo que nós temos feito aos domingos, né? Titulamos de Fundamentos da Fé. E hoje vamos falar a respeito da segunda vinda de Cristo. E como nós falamos no começo da reunião, né, através do hino, o Senhor inclina seus ouvidos para nós. Queria convidar os irmãos para nós orarmos ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo que o Senhor realize algo em nossos corações nessa manhã. E que o Espírito Santo nos conceda sabedoria e revelação. E que, muito além de uma curiosidade, uma expectativa a respeito da vinda do Senhor, nossos corações possam ser enchidos dessa verdade, dessa promessa, deste fato que vai se concretizar e que ele norteie a nossa vida até aquele glorioso dia. Amém. Então, conduza teu coração nesse momento nosso de oração, para que nós não estejamos fazendo uma oração habitual, mas que seja uma oração de todo o nosso coração. Pai, nessa manhã nós estamos reunidos em Teu nome e reverenciamos a Tua santidade, a Tua grandiosidade. Abrimos a Tua santa e bendita palavra nessa manhã, sabendo que ela é Espírito e que é vida. O Senhor concedeu ela a nós para que nós fôssemos guiados e governados por ela. A Tua promessa é da Tua vida e nós queremos ser norteados por essa verdade. Queremos viver de tal modo que seja nítido para todos que estão ao nosso redor, que nós aguardamos a Tua vida. Que não seja um único momento ou uma eventualidade, mas que a nossa vida seja governada por este fato espiritual que o Senhor concretizará no tempo. Para o Senhor já está realizado. Para nós, no tempo, nós ainda aguardamos. Mas o nosso coração é enganoso desesperadamente. E ele insiste em nos mentir, dizendo que o Senhor tarda, que o Senhor demora. Nós repudiamos esse coração. Queremos um coração que crê absolutamente na Tua vida imediata. Senhor, queremos ter um coração que deseja, anela, espera e apressa a vida do Senhor. Em Teu nome, Senhor. Dá para nós como comunidade, dá para nós como assembleia, um coração contagiante, uma vida marcada preponderantemente pela Tua vida, pela esperança da Tua vida. Ó, bendito Senhor, opera poderosamente em nós nessa manhã. Teu Espírito Santo venha com sabedoria, com revelação, com poder, Senhor, para transformar, renovar e nos tornar cada vez mais íntimos e anelando a Tua vida. Tua palavra nos garante uma coroa para todos os que amam a Tua vida. Sejamos nós parte deste grupo que ama a Tua vida. Em nome de Jesus. Opera essa manhã. Aleluia. A segunda vinda de Cristo é um assunto fundamental ensinado pelo Senhor Jesus e seus apóstolos. Ela é uma, se não a principal esperança da vida cristã, norteando e estimulando a vida cristã até o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse estudo, estamos considerando a segunda vinda de Cristo como o evento futuro anunciado e enfatizado por diversas vezes nas Sagradas Escrituras, sem considerarmos as distintas correntes de interpretação, seja afirmando que a vinda do Senhor se dará em um único evento ou em dois ou mais eventos. Exemplo da vinda do Senhor em dois eventos distintos. A parousia, também chamada arrebatamento secreto nas nuvens, seria o primeiro evento dentro da vinda de Cristo. O segundo evento, para aqueles que militam nessa interpretação, a revelação, ou também chamado Dia do Senhor, que ocorreria em um momento posterior à parousia. Vamos subir? Deu. Apresentamos assim a segunda vinda de Cristo como fato bíblico, descrito e aguardado, questão essencial. Relegando se ocorrerá em evento único ou não, questão secundária.
A vinda de Cristo, podemos ler juntos, irmão? A vinda de Cristo é essencial. A forma como ocorrerá o número de eventos é secundária. Por isso, não devemos discutir ou contender sobre tal tema, mas ouvir e admitir interpretações distintas. Este tema, dentro da teologia sistemática, encontra-se no tópico denominado escatologia, cujo significado é estudo das últimas coisas. Aqui, pelo meu grego especialista, né? Ô, Júnior, você pode fazer a leitura aqui do grego para nós aqui? Status, que significa último elogio, e aborda, além deste tema, alguns outros temas bem conhecidos. Grande tribulação, reino milenar, a ressurreição, o julgamento. Irmãos, há sempre um desejo, uma expectativa e também uma certa curiosidade quando nós falamos a respeito da vinda do Senhor e tudo aquilo que envolve a vinda do Senhor. E claro, por ser um tema das Escrituras, nós devemos conhecer. Mas os eventos futuros, pelo próprio nome diz, são eventos futuros que nós não podemos cravar além do que as Escrituras permitam a compreensão. Então, entre nós, irmãos, há quem entenda que a vinda do Senhor será em momentos distintos ou em eventos distintos. Primeiro nós teríamos a parousia, o Senhor viria secretamente nos ares, tomaria a sua igreja. Alguns entendem que não seria a igreja, seriam os vencedores. E aí, depois da parousia, 7 anos, viria a tribulação, e aí o Senhor viria naquilo que é chamado da revelação, ou o dia do Senhor, onde estabeleceria o seu julgamento. Nós não estamos fazendo abordagem hoje considerando a vinda do Senhor por eventos. Nós estamos fazendo abordagem da vinda do Senhor como a Bíblia relata, a vinda de Cristo. Cristo virá. Se em um único evento, em 2 eventos ou mais, isso não é a abordagem que nós faremos hoje, porque o que nos interessa é nós sermos fortalecidos e instruídos pela verdade bíblica que nos garante que Cristo voltará. Como vai ser, nós não temos condição de dogmatizar, de estabelecer como dogma. Se será um único evento, 2 eventos ou mais, isso não é possível. Existe entre os nossos irmãos as correntes de interpretação. Com base nesse versículo, eu penso que é assim, com base nesse, eu penso que é assim. Mas para nós, isso não é relevante, é secundário. Vamos subir? Ensino bíblico sobre a segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, em seu ministério terreno, ensinou e anunciou por inúmeras vezes que voltaria. Então, como nós estamos fazendo, nós vamos ler os versículos, né? Então, à medida que nós chegarmos aqui, as irmãs já podem subir, nós vamos ler todos esses versículos desse tópico A. Com ênfase, tá bom, irmão? Vamos ler juntos? Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua mudará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se verão, e verão vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de poder, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. E quando o Filho do Homem vier, com todos os seus santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vamos subir? Tá. Vamos ler. Espera aí. Desce um pouquinho. Então vamos ler agora esse versículo de Lucas 21, 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade
por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão, temor, e pela expectativa das coisas que sobrevirão, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção será próxima. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. Nós fizemos somente uma coletânea de alguns versículos ditos diretamente pelo Senhor Jesus. Esse texto de Apocalipse também é uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que nós abordamos alguns outros versículos? Porque o Senhor falou de tantos outros versículos. Mateus 24, Mateus 25, quando o Senhor fala do servo, a vigilante prudente, que seu Senhor saiu e deixou com ele os conservos, há uma série de versículos que falam sobre a vida. Então, Jesus deixou consolidado, ensinado, que ele voltará. E por que o Senhor fez isso? Para que nós, e nós vamos ver nos versículos restantes, para que nós, advertidos da vida do Senhor, tenhamos o nosso coração alinhado com o coração do Senhor. Ele deseja voltar. E o que ele espera é que a sua igreja tenha o mesmo desejo. Por isso que Apocalipse termina dizendo: o Espírito e a noiva dizem vem. Há por parte do Senhor uma expectativa que o nosso coração, irmãos, clame todos os dias: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vamos seguir o B? Vamos subir um pouquinho? O ministério dos apóstolos é marcado por um amplo e robusto ensino quanto à volta de Jesus Cristo. Vejamos alguns exemplos. Vamos lá, irmão? Dita essa palavra, foi Jesus elevado às alturas, à vista dele, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando ele com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para nós? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Vamos subir? Totalmente bíblico, né? Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor Jesus, dada a sua palavra de morte, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em vida ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarem, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolar-nos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Estaremos
para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e espíritos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos subir um pouquinho para ler Hebreus? Hebreus 9:28. Assim também tenho se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de mundo, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Se alguém tem dúvidas do que significa que o Senhor aparecerá a segunda vez sem pecado, ouça as duas mensagens que o irmão Roderico compartilhou aqui conosco. Ele fala especificamente sobre esse versículo, tá bom? Evidentemente, o Senhor não esteve em pecado na primeira vinda e não estará na segunda vinda. Mas, para que você seja obrigado a assistir as duas reuniões que o irmão compartilhou, não será dito mais nada, tá bom? Vamos seguir. Tiago 5:7. Vamos lá. Depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas frutas. Então, vocês estão vendo que a abordagem dos textos de Paulo, do autor de Hebreus, de Tiago, vamos ver Pedro agora. Cadê Pedro? Aí. Há, todavia, uma coisa a mais. Aqui embaixo, é o último. Vamos lá? Há, todavia, uma coisa a mais, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam a demorar. Pelo contrário, não. Ele é longânimo para todos, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem à morte. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão, com estrepitoso trono, e os elementos se desfarão à batalha. Também na terra, e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas, antes de serem assim feitas, deveis ser tais como se vive em santo procedimento de piedade. Bem forte agora. Esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais a vida justiça. 1 João 2:28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. 1 Coríntios 11:26. E beber anunciar o nome do Senhor até que ele venha. Tem mais algum? Não. Essa é uma coletânea, né, irmãos? Evidentemente, há tantos outros versículos, mas a música foi me trazer a como isto permeava o coração dos apóstolos.
Não foi um ensino somente do nosso Senhor, mas todos os apóstolos estavam impregnados a respeito da vinda do nosso Senhor. E viviam, a ponto de Paulo falar, e nós, os vivos, aqui ficarmos, seremos arrebatados às nuvens. A expectativa de Paulo era que ele teria oportunidade de ser arrebatado. Se Paulo vivia assim, irmãos, um irmão que experimentou o Senhor em absoluta intimidade, foi arrebatado até os céus, viu coisas indizíveis. Se ele desejava a presença do Senhor e ser arrebatado, que isso sirva de estímulo para cada um de nós, fortemente. Que as nossas orações diárias sejam: Senhor, prepara o meu coração para a tua vida hoje. Vamos subir, você? Então, irmãos, evidentemente, né? É só um apanhado. Quando ocorrerá a segunda vinda de Cristo? Não lê, ninguém pode ler. Quem acha que virá em 6 meses, levanta a mão. Ano que vem? Irmãos, quantos irmãos já se frustraram porque não atentaram para este versículo ensinado? Havia grupos inteiros com data marcada, hora, esperando, se reuniram, venderam tudo. Há casos, né? Vou dar uma de Alisson aqui, que o Alisson traz os casos mais assim que a gente fala assim, como é que existe? Mas há casos de pessoas que se mataram depois, quando o Senhor não veio, né? Então, uma simples leitura, irmãos, já nos ajuda muito. E nos livra de qualquer tipo de euforia incitada. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, quem sabe? Se alguém aparecer falando que o Senhor voltará, nós vamos seguir? Ninguém sabe. E os anjos? Apareceu um anjo no teu quarto. Aquela luz assim, né? Aquela sarça batendo, aquele barulho, aquele vendaval, o anjo falando. Ele vem amanhã. Os anjos sabem? Nem o filho. O Senhor fazendo uma referência ao seu ministério terreno. Se não, o Pai. Embora somente o Pai saiba, Jesus disse que deveríamos prestar atenção aos sinais. Nós não vamos falar dos sinais, porque nós não temos tempo de falar dos sinais. Vamos para a letra D. Esse aqui, irmãos, é o tópico que nós vamos aplicar muita atenção, porque ele envolve diretamente a maneira que nós temos de viver. Vamos subir, por favor? Opa! Os efeitos da esperança da segunda vinda no viver dos crentes. O que a segunda vinda do Senhor deve produzir nos crentes? Vigilância. Vamos ler juntos? Mas a respeito daquele dia ou da hora que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. E sai sobre a cruz. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um sua obrigação. Vamos ler de novo? A cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, e não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar de tarde, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache ele. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Vamos ver só o significado da palavra na língua original? Sobe um pouquinho, por favor. Aí deu. Então, essa palavra vigiai, na língua grega, significa, né? Assistir. Metáfora da estrita atenção. Ser cauteloso, ativo. Vamos ler juntos essa parte? Tomar cuidado para que,
por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surgirá. O que Jesus está dizendo? Se nós não nos prepararmos, vigiarmos para a vinda de Cristo, será uma catástrofe nós sermos surpreendidos, não estando vestidos adequadamente para um encontro com o Senhor. Não estarmos adornados, não estarmos santificados, conformados à imagem de Cristo. O que Jesus nos diz? Vocês não sabem, mas sabem que acontecerá. Como vocês devem proceder? Vigiando. Estar atento. Cada pequena coisa do nosso dia, irmãos, tem um impacto para produzir um coração anelante, desejoso, ou um coração distraído, embriagado. Eu não se lembra que nessa parábola de Mateus 24, 25, aquele que diz, tarda o Senhor, qual é a consequência? Ele passa a se embriagar e espancar o nosso coração quer se embriagar com as coisas desse mundo e deixar a vinda do nosso Senhor. Se nós admitirmos que isso aconteça, nós estaremos muito provavelmente, por causa da nossa negligência e indolência, permitindo uma catástrofe. Nós não sermos encontrados esperando e aguardando a vinda do Senhor. Vamos seguir? Cuidado e estímulos mútuos ao amor, boas obras e manifestações. Hebreus 10, 24, 25. Vamos ler juntos, por favor? Consideremos também uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos administrações, e tanto mais quanto vedes que o dia é. Irmãos, essa questão da vida do Senhor, ela impacta tanto, deve impactar tanto a vida dos cristãos, que nós recebemos uma incumbência para que nós, olhando a vida do Senhor iminente, nós assumamos uma responsabilidade na Assembleia, na vida dos irmãos. O contexto é esse, é a vida de Cristo e o nosso compromisso e responsabilidade com os irmãos. Consideremos também uns aos outros. Ou seja, estejamos colocando diante de nós cada um dos irmãos para prepará-los para a vinda do Senhor. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Qual é a atribuição de uma assembleia, de nós, como congregação, até a volta do Senhor? O que nós devemos fazer diariamente uns pelos outros? Estimularmos ao amor e às boas obras. Esse é o compromisso que eu tenho com cada um dos irmãos, até a vinda do Senhor. Encorajar os irmãos a amarem o Senhor, amarem a sua palavra. É o compromisso que os irmãos têm comigo, até a vinda do Senhor, de não permitir que eu esfrie no amor, que eu não me desvie, que eu não deixe de congregar. Irmãos, vejam o peso dessa questão, de nós estarmos estimulando os irmãos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Como que eu estimulo alguém? Como que eu estimulo alguém? Vamos falar como que nós estimulamos alguém? Encorajando. O que é encorajamento? O amor. O que é encorajamento? Como você encoraja alguém a fazer alguma coisa? Você fala, Se eu quero que alguém faça uma bela pizza, vamos imaginar, eu quero que alguém faça uma bela pizza. A melhor maneira é chegar e falar assim, faça uma pizza?
Ou eu pego, abro a massa, pego os ingredientes, fica aqui do meu lado. Me acompanha aqui. Vou cortar a mussarela, vou cortar o tomate, cortar a calabresa, pegar o queijo ralado. Vou preparar. Calma que o almoço está longe ainda. Vou preparar o orégano, jogo o orégano, tudo da melhor qualidade. Essa pessoa que está do meu lado, ela está sendo o quê? Estimulada, encorajada, ensinada. Como nós devemos, então, estimular os irmãos ao amor e às boas práticas, às boas obras? Nós devemos ser os primeiros que estão vivendo isso. E nós devemos, então, trazer os irmãos para viver a experiência que nós estamos vivendo. Não é? A maneira mais poderosa de nós estimularmos é quando nós somos o exemplo para que alguém viva aquilo. Quando o Senhor falou assim, ame a todos, inclusive os que vos perseguem. Quando ele estava na cruz, o que ele fez? Pai, perdoa os seus pecados. O que Estevão fez quando estava sendo apedrejado? Pai, perdoa-os. O que Paulo fez quando a multidão gritava? Mata-o, mata-o, mata-o. Por favor, centurião, eu rogo, me deixe pregar o evangelho a eles. Então, a maneira que Jesus ensinou foi sendo o exemplo. Como nós estimulamos os irmãos a amarem a Cristo? Amando o Senhor. Mostrando a nossa devoção, a nossa entrega, a nossa intimidade com o Senhor. A prática de boas obras. Ter a consideração, o que os irmãos estão fazendo? Pare para pensar. O que os irmãos ao longo da semana estão fazendo que eu possa contribuir para ajudar o irmão a fazer uma boa obra? Irmãos, isso nos envolve tanto, nos chama tanto, porque até a vinda do Senhor, Deus espera que nós estejamos nos estimulando ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar. Os irmãos entendem agora o contexto, a importância de nós estarmos reunidos com o propósito de manifestarmos os dons que nós recebemos de Deus? Cada reunião tem um peso para que o coração não se esfrie, para que o amor não se apague. Irmãos, reunião para nós é ouro. Ouro. E nós devemos nos enriquecer. Cada reunião perdida é uma porção de ouro que você deixou de adquirir. O estímulo da palavra de Deus é: congregue como assembleia. Reúnam como assembleia, para que manifestem os dons. E aí nós possamos ser encorajados. Você teria a medida de encorajamento que você está tendo hoje, nessa manhã, se estivesse fora dessa reunião? A não ser que você estivesse numa outra reunião cristã. Mas você teria, irmãos? Seja sincero, honesto. Teria? Não. Evidentemente, nós conseguiremos estar em todas as reuniões? Também não. Mas a nossa parte, eu sei aonde tem ouro. E eu quero me enriquecer. E eu quero estimular os irmãos a estarem reunidos. Posso abrir a minha casa, posso chamar os irmãos. Irmãos, irmãs, as irmãs têm feito isso aí, ou fizeram, né? Se reuniram, né? Nós temos tido esse encorajamento da parte do Senhor de nos aproximarmos como família, e nos encorajarmos, aproveitarmos os tempos para nós estarmos nos estimulando a fé. Não deixemos de congregar. Como é costume de alguns, o que nós vamos fazer então, irmãos? Antes, façamos, vamos ler juntos? Admoestações. Tanto mais quanto vezes que os dias. O que é admoestação? É o chacoalhão santo. É aquele desejo de pegar e trazer ao lado. Uma vez a Ana Júlia era pequenininha, né? Estava levando ela para a escola, pequena. E ela estava de mão dada. Só naquele dia eu estava um pouquinho atrasado. É raro isso acontecer, mas naquele dia estava um pouquinho atrasado. Estava com mão dada com ela. E estava andando, eu falei para ela, aperta o passo. Aí ela começou a fazer assim, apertar o passo. Quando eu, de fato, queria que ela estivesse me acompanhando, lado a lado.
A admoestação é isso, é trazer alguém ao seu lado. Então, nós precisamos de irmãos que estão dando passos largos, para que com amor estejamos encorajando os irmãos que estão com passos mais vagarosos. Mas não para firmar o passo no chão, mas para que a gente possa, então, alongar o nosso passo. Né? Isso é fazer a administração. Quem quer fazer a administração para alguém essa semana? Levanta a mão. Se ninguém levantar a mão, nós estamos complicados, irmão. Quem quer administrar alguém essa semana? Levanta a mão. Nós falamos que nós não gostamos de pedir para levantar a mão, né? Agora que eu lembrei disso. Se alguém pedisse para você levantar a mão, você levantaria para administrar alguém? Peça para o Senhor. Senhor, que eu possa administrar alguém essa semana. Que eu possa administrar alguém. Vamos seguir? D3. Viver em santo procedimento e piedade. Esperar e apressar a vida do Senhor. Vamos ler direto aqui, irmãos, o versículo 11. O 11 aqui. O 11. Visto que todas essas coisas não de ser assim desse jeito, deveis ser tais como se vivem em santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus. Então, mais uma vez, irmãos, agora nós somos chamados a ter uma mudança de procedimento. Toda mudança de procedimento genuíno na vida de um cristão parte de uma conformação maior à imagem de Cristo. O procedimento não é aqui a realização de atos exteriores. Não é uma questão comportamental. Mas é uma questão de um coração que está sendo conformado ao coração de Cristo. E aí nós manifestamos isso no nosso viver. Se nós sabemos que o Senhor tem tardado a sua vinda por nossa causa, para que nós, em processo constante de arrependimento, estejamos buscando sermos conformados ao Senhor, Pedro conclui, inspirado pelo Espírito Santo, se vocês sabem disso, que Cristo virá, como vocês devem estar? Vivendo em santo procedimento e piedade, ou seja, devotados, entregues para uma adoração genuína ao Senhor. Isso, irmãos, é o que mexe diariamente com a nossa vida. Se o Senhor encostar do seu lado e perguntar assim, Alex, como você tem vivido aguardando a minha vinda? O que eu vou responder para o Senhor? Como eu tenho estado? Qual é o tempo que eu tenho dedicado à oração? Irmãos, nós não temos como fugir isso. Oração que envolve contemplação, que envolve súplica, que envolve intercessão e ações de graça. Qual é o tempo que nós temos orado? Qual é o tempo que nós temos orado? Faça uma oração, Senhor, que eu possa gastar mais tempo em oração com o Senhor do que com o Facebook, o Twitter e qualquer outra coisa desse tipo. Alguém tem coragem de fazer essa oração? Aí nós vamos ver que verdadeiramente nós temos desprezado a vinda do Senhor. Porque o tempo que nós teríamos, nós não estamos nos preparando e adornando para encontrá-lo. E aí, num passado remoto, nós ouvimos alguém nos ensinar e dizer que nós deveríamos pedir para o Senhor, Senhor, espera um pouquinho, retarda a sua volta. Isso não é o ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é, Senhor, vem. Vem, porque nós estamos num processo constante de conformação à imagem de Cristo. E nós desejamos o Senhor. Vamos subir? Estamos acabando. Permanecer nele, em estado de união. Vamos ler 1 João 2, 28. Filhinhos, agora, pois, permanecer nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. O que João coloca é o seguinte:
nós podemos estar diante do Senhor na sua vida e temos que nos afastar envergonhados. Que ocasião é essa? É a ocasião que nós hoje não desejamos a presença do Senhor. Porque nós valorizaremos quando Ele se manifestar, então. O raciocínio apostólico aqui é muito evidente. Se hoje o Senhor se dá a revelar a nós, habita conosco, está em nós, quando dois ou mais estão reunidos em seu nome, Ele está presente. Nós não desejamos, não buscamos, não nos entregamos na vida do Senhor. Por que nós teremos prazer na vinda de Cristo naquele dia? Os irmãos percebem o que João nos ensina? Aí, esta vinda não será para nós um motivo de exultação. Mas teremos que abaixar a cabeça envergonhados, porque não nos preparamos adequadamente. E o nosso noivo não nos encontrou adequadamente ornados, preparados para ir. Né? Tiago nos diz, como nós já lemos, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A palavra paciente aqui pode ser perseverante. Qual é, irmãos, o caminho que nós temos? É vivermos desejando a vida do Senhor todos os dias. O coração que diz, o Senhor demora, é o coração que nós devemos desprezar, e é enganoso. A vinda do Senhor para nós, ela precisa alimentar o nosso coração e moldar o nosso viver. Eu quero me conformar a Cristo, eu quero buscar Cristo, eu quero estar com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Eu quero andar com irmãos sérios, com gente comprometida com o Senhor. Eu não quero viver de oba-oba, de hoje vai, hoje não vai, se tem tá bom, se tem tá bom. Eu quero irmãos que é reunião. Vamos encher o carro, vamos juntos. É leitura da palavra, é estudo da palavra, é reunião de oração. Eu quero andar com esses irmãos. Para que eu possa ser encontrado, atento, vigilante, esperando a volta do Senhor e não dormindo, cochilando. Sede, pois, pacientes, no versículo 8. E fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos ler forte esse versículo, a gente termina a família. Sede, nós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Levanta, por favor. Vamos ver se a gente acabou. Isso, tá bom. Sede, pois, pacientes, perseverantes, e fortalecei o vosso coração. Irmãos, induzir o coração a crer é uma responsabilidade nossa. Salmo 119, depois eu acho que é 135. Induz o meu coração para não pecar com castigo. O que é isso? É o ensinamento da palavra de Deus que compete a nós induzirmos o coração para onde ele vai ser direcionado. Quando a palavra aos Colossenses diz assim: buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e pensar nas coisas de Deus, essa ordem é muito importante. Por que fala de buscar e não pensar? Porque aí você falaria assim: mas o pensamento eu não controlo, não veio nenhum pensamento das coisas de Deus, eu não tenho culpa nenhuma. O versículo ensina o contrário. Buscai as coisas. É a visão de alguém que, pela fé, sabe a importância de nós alimentarmos o nosso coração a respeito da vida de Cristo. Então, quando eu vou à reunião, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando. E na reunião nós estamos pensando nas coisas de Deus. Quando eu abro a Bíblia sem vontade, irmãos, a nossa vida toda, a carne vai lutar contra o espírito. Não imagine e não se permita ser guiado e governado por sentimento. Isso não é Bíblia. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Ler a palavra de Deus traz benefício espiritual para nós? É a nossa fé. Então nós vamos fazer o quê? Ler. Com vontade ou sem vontade? Sim. Se ler com vontade, ótimo.
Se leio sem vontade, quando eu terminar, eu vou estar alegre, alimentado, suprido e nutrido. Estou sem vontade de ir na reunião. Vai ser assim, irmãos. Por que você vai? Por conta de uma visão espiritual. Que onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor está ali. E ali nós temos ouro sendo dado gratuitamente. Nós temos compromisso com os irmãos. De estimularmos. Quando você chega e vê os irmãos na reunião, você vai ficar contente, alegre? Não é? Quando você olha as cadeiras vazias, o que te dá no coração? E aí você é obrigado a perseverar. Sim. Não é? Então, irmãos, considere o peso e a responsabilidade que você tem na interferência na vida dos irmãos. Amém. E aí terminamos nessa tradição do coração, então, sim, com vontade, sem vontade, com desejo, sem desejo. É uma questão de fé. Eu leio a palavra porque ela é espírito, é vida, ela é mais poderosa que o espada dos gumes, apta para separar alma de espírito, junta de medula, e discernir os propósitos do coração. Eu preciso da palavra de Deus. As reuniões, preciso da oração, da comunhão, e que nós sejamos essa assembleia que aprendeu a nossa responsabilidade um para com os outros. Amém. Fortalecer os irmãos. Né? Vamos comprar um ônibus, passar na casa de todo mundo e vir todo mundo para a reunião. Vamos congregar todo mundo, vamos nos esforçar ao máximo para nós estarmos juntos. Tá bom? Se não dá para vir, nós temos recursos de internet. Abra sua casa, chame os irmãos, ligue para os irmãos, manda mensagem, torpedo, e-mail, seja o que for. Assuma o compromisso de administrar um ou alguns irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Semana que vem, né, numa oportunidade, nós vamos trazer o assunto que na vida do Senhor, a segunda vinda do Senhor, é o momento que também haverá a retribuição, o galardão e o julgamento. Mas isso nós vamos ver numa outra oportunidade. Tá? Louvado seja o Senhor. Amém.